Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Nessa aula eu vou te mostrar como que eu estudo os meus shows e palestras. Eu faço isso em 3 níveis. Primeiro nível, sozinho. Segundo nível, entre amigos e familiares. E o terceiro nível é entre estranhos, exatamente. Então vamos começar explicando como que faz para você estudar o texto sozinho. Como que faz para você fazer isso? A primeira dica que eu vou dar é não estude olhando pro espelho. Não faça isso, porque o espelho ele te distrai. Você fala, nossa, tô com uma espinha aqui, ai, meu cabelo tá ruim, ai, meu Deus do céu. Não faça isso, porque vai te distrair. E quando você chegar na apresentação, não vai ser durante o espelho, não vai ter o seu reflexo, vai ser um monte de pessoas, então não faça isso. Como que eu faço? Eu escolho um canto da casa e finjo que aqui é o palco, por exemplo, e aqui é o público. Aqui é onde vai estar o público. Então, eu começo a falar trechos da minha apresentação, eu pego minha apresentação, meus blocos e começo a falar trechos olhando para o público. Ah, porque daí eu tava lá e você sabe o que 99% dos empreendedores de sucesso têm em comum? Eu tô falando como se eu realmente estivesse lá para uma plateia grande então eu não fico de costa. Por exemplo, se você estuda assim, você já se imagina como seria você no palco. Então, obviamente, você não vai estudar assim. Ah, porque eu tava lá, e aí, meu Deus do céu, e aí os empreendedores, e aí o fracasso. Não. Você vai pegar e vai entender que aqui é a coxia, é o fundo do palco, o seu PowerPoint pode estar aqui atrás, e aqui pra frente, daqui pra frente, é o seu público. E o seu público precisa te ver inteiro, e não de lado e não de costa, ele tem que te ver de frente, certo? Depois eu gosto de pegar trechos da apresentação e ficar falando, por exemplo, fazendo café. Eu tô lá falando, será que 99% dos empreendedores têm sucesso? Ah, tá, eu tô fazendo café, eu tô lavando louça, eu tô falando, tipo, a minha história lá do empreendedorismo com meu pai fala, aí meu pai chegou pra mim e falou que... E aí, meu filhão, parabéns, muitas felicidades e vamos lá, hein? Quer dizer, eu tô ensaiando enquanto eu faço outras atividades. Isso é muito bom para você memorizar, muito bom, porque o seu cérebro ele começa a trabalhar de 2 formas, ele começa a agregar, ver que você está fazendo uma coisa e tá decorando outra, e tá memorizando outra. Isso faz com que quando você faça só uma coisa, ou seja, a apresentação, fique muito mais fácil, muito mais simples. Então eu gosto de primeiro fazer aquilo que eu falei de ensaiar falando como se eu estivesse falando para o público, depois ir botando as situações, lavando louça, fazendo café, tomando banho e vou falando muitas vezes o texto, trechos, vou dividindo por trechos e vou falando todos esses tópicos enquanto eu estou fazendo esse monte de coisas. Outra coisa legal é você, por exemplo, deitar no chão e falar o texto. Fala o texto deitar no chão. E aí meu tio chegou para mim e falou, parabéns meu sobrinho, muitas felicidades e não vamos desistir. É uma outra entonação de voz que você tem deitado no chão. Faz ele agachado, faz pulando, faz correndo. Quanto mais você brincar com esses trechos, mais fácil, mais orgânico vai ficando o seu texto. Mais com um tom natural, com um tom de conversa de bar. Sabe aquele tom natural que você está falando com a família no almoço? Ou tá falando com os amigos? Quanto mais você fizer isso, quanto mais enlouquecer no bom sentido, mais fácil vai ser para você memorizar esse texto. Nível 2, entre amigos e familiares. Como é que você vai fazer? Você vai escolher um trecho da sua apresentação, por exemplo, esse que eu acabei de falar, que é um trecho sobre a minha teoria de loser, né? Teoria de loser man que eu fui já. Então, por exemplo, você tá numa mesa de bar, tá entre os amigos. Primeira dica, nunca diga que você vai testar alguma coisa. Nunca diga que isso faz parte de uma apresentação sua, que é uma piada sua ou que é uma teoria sua. Nunca diga isso. Simplesmente fale como se fosse um assunto cotidiano. Por exemplo, vamos pegar essa história da teoria do loser man. Galera, tudo bem? Então, deixa eu te falar um negócio pra vocês. Não sei se vocês sabem, mas semana passada foi meu aniversário e meu pai foi me dar parabéns. Aí ele olhou pra mim e falou, parabéns filhão, muitas felicidades e vamos lá, hein? Como assim, vamos lá? Aí você escuta a reação deles, o que ele quis dizer com isso? Você vê se as pessoas vão dar risada, você fala, deram risada. Legal, essa pessoa falou tal coisa, isso é um insight bom. E você vai agregando, aí você continua. Então,
Não, e aí meu tio foi me dar os parabéns e falou: parabéns, sobrinho, muitas felicidades e não vamos desistir, hein? Como assim não vamos desistir? É um aniversário, tio, não é uma maratona. Aí você escuta a reação das pessoas, elas vão começar a falar coisas e pareceu que você tá falando um assunto normal, que você não tinha planejado, você simplesmente colocou ali no cotidiano, no dia a dia, na mesa de bar, ou então isso foi num almoço em família, um trecho da sua apresentação e testou, validou, pegou feedbacks e ao mesmo tempo memorizou o texto. Então essa é uma dica muito legal. Comediantes fazem isso o tempo todo, testam piadas o tempo todo em mesa de bar, com a família, com amigos, o tempo todo. É uma dica incrível, faça isso sempre de forma natural, sempre de forma tranquila, como se você tivesse lembrado na hora do assunto. Nunca diga que você vai testar alguma coisa. Nunca fale assim, ó, agora eu vou falar pra vocês um trecho da minha apresentação, tá? Pra vocês verem o que vocês acham. Não, não faça isso. Simplesmente conte como se fosse um assunto cotidiano, como se fosse ao acaso. Essa é uma grande dica do nível 2. Nível 3, com estranhos. Ai meu Deus, como é que eu vou falar com estranhos? Não precisa ser tão estranho assim. Pode ser a diarista, pode ser o porteiro, pode ser o taxista, pode ser o padeiro. Ai, como é que eu faço? Por exemplo, você pode chegar no padeiro e falar assim: querido, me vê 6 pães aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia o que 99% dos empreendedores de sucesso têm em comum? Aí ele vai falar: olha, não sabia não. O que é? 99% dos empreendedores de sucesso fracassaram antes de ter sucesso. Eu falo: é mesmo? Nossa, que legal, hein? É muito legal isso porque você vai tendo alguns insights. Ele vai dando risadas, falar: ó, isso aqui foi engraçado, ele riu. Ou então ele vai falar: nossa, é legal você ter falado isso porque eu sempre pensei isso. Pô, eu tô aqui e tal. E de repente você ganha uma grande história de um cara ali que tem a ver com o seu tema. E é muito legal a reação das pessoas. Então assim, aproveite qualquer contato com uma pessoa diferente para você lançar um trecho da sua apresentação. Tenha já esse trecho, porque você passou pelo nível 1 e nível 2, então você vai chegar com estranhos já com o texto bem memorizado. É só para testar, para validar se tá legal o tema, se as pessoas estranhas estão compreendendo. Funciona muito! Aproveite qualquer pessoa diferente, qualquer situação para lançar um trecho da sua apresentação. Foi viajar, pegou um táxi, pronto, já lança um pedaço da sua apresentação para o taxista. E vê o feedback, vê o que ele fala de volta, vê os insights que vem. E com isso vai ganhando corpo a sua apresentação, ela vai ficando viva, ela vai ficando validada. Quando você chega na frente do público, você já testou, já passou por 3 etapas e já está muito natural. Seu corpo já entendeu tudo, sua mente está tudo orgânico, vai fluindo, aí é sucesso garantido! Uma última dica dessa aula é a seguinte: tenha um parceiro de treino, exatamente uma pessoa que possa te ouvir. É igual a academia, tem um parceiro de treino que está junto com você, ele te ajudando e te ouvindo e você ajudando ele. Escolha uma pessoa que te agregue, na sua palestra, na sua apresentação, uma pessoa que você também possa ajudar, que possa te olhar, te dar conselho, falar: olha, fala mais assim, mais assado. Aí a pessoa vai e treina com você, você fala: olha, por que você não faz assim assado? Em dupla o crescimento é muito mais rápido, é muito melhor. Então escolha um amigo seu, um parceiro de treino para você treinar a sua apresentação, que vai fluir muito mais, vai ser muito legal isso. Eu te encontro na próxima aula. Tchau!